Ao longo dos últimos anos, o mercado de food service do Brasil tem se mostrado cada vez mais complexo e cada vez mais segmentado. Aliás, quanto mais segmentado, mais complexo. Eu sou Sérgio Molinari e esse é o meu canal no YouTube. E agora a gente vai discutir um pouco sobre o que vem pela frente em termos dessa complexidade e segmentação do mercado. Para início de conversa, a gente gosta sempre de fazer comparações do mercado brasileiro com o principal mercado de food service do mundo, que é o mercado americano. Maior, mais complexo e mais segmentado. E de cara, a gente tem uma primeira constatação. Existe aqui no Brasil 1 milhão de estabelecimentos, da mesma forma que no mercado americano existe aproximadamente 1 milhão de estabelecimentos. Só que, esses mercados será que são parecidos? Não. 1 milhão de estabelecimentos em cada país, 7 vezes mais movimento financeiro, faturamento no mercado americano. O que isso diz para a gente? Fazendo uma regra de 3 básica, isso diz que um estabelecimento em média nos Estados Unidos fatura 7 vezes mais do que um estabelecimento aqui no Brasil. E o que isso então significa para nós aqui? Significa que na base da pirâmide do mercado brasileiro, a gente tem uma quantidade enorme de micro estabelecimentos, né? Alguns até apelido de nanicos, né? Que são caracterizados por uma dificuldade competitiva bastante grande. Por quê? Porque o seu porte torna difícil ter capacidade de investimento, ter qualificação da mão de obra, profissionalização tanto do gestor como da mão de obra, acesso a soluções e ferramentas. É muito caracterizado esse tipo de estabelecimento pelo dono fazer tudo e não necessariamente ele é preparado para fazer tudo. Então, quando a gente vê isso, de cara a gente já percebe uma diferença enorme entre esses dois mercados que sinaliza um pouco do que vem pela frente nessa base da pirâmide. Vamos colocar isso numa caixinha. E agora vamos para uma outra caixinha no outro extremo, que é o que a gente chama do lado organizado do food service brasileiro, onde existem as redes, as maiores corporações, etc. São aproximadamente 700, talvez 800 redes em operação no Brasil, e que quando a gente totaliza isso, a gente está falando de mais ou menos 5% das lojas, dos pontos de venda do Brasil, e perto de 15% do faturamento desse mercado brasileiro. Tá. E isso é muito ou é pouco? Bom, se a gente voltar e fazer uma comparação também com o país do tio Sam, o que a gente percebe é, enquanto nós temos perto de 15% do faturamento entre as redes no Brasil, o mercado americano, centenário já no food service, tem mais de 60% nesse tipo de estabelecimento. Isso já diz por si só que existe um potencial latente bastante grande para a gente percorrer nos próximos anos. Ao mesmo tempo, quando a gente olha historicamente aqui no Brasil, a gente percebe que ao longo de 10, 12 anos, se a gente olhar tanto os números da ABF como da própria Food Consulting, o que a gente percebe é que mais do que dobrou a importância das redes dentro do food service brasileiro. Um outro sinal de que a gente tem uma perspectiva bastante apurada, bastante positiva para os próximos anos. Vamos pegar essa conversa das caixinhas, a conversa das redes e deixar numa segunda caixinha. O terceiro ponto que a gente queria colocar para depois mesclar isso tudo. A gente já estudou isso, já comentou em algum vídeo passado, que o efeito pós-crise e o efeito da retomada de crescimento em praticamente todos os países do mundo que passaram por situações parecidas na última década, apontou exatamente o mesmo quadro. O consumidor se transforma em mais crítico, ele se transforma em cada vez mais desejoso de experiências relevantes. Tá. Quando a gente joga tudo isso num mixer e a gente fala a dificuldade do micro, a tendência de crescimento da rede e a demanda por experiência, o que a gente acaba enxergando é alguma coisa que eu vou até pedir uma licença poética para o Charles Darwin e falar, a gente está passando por um processo agudo de seleção natural. Tá? O que significa isso? Que do outro lado dessa trajetória que começou por volta de 10 anos de transformação, de evolução, de aumento de complexidade do mercado, as redes tenderão a ganhar uma fatia cada vez maior do mercado. Os 15% que a gente tem hoje como participação dessas redes vão facilmente para 20% desse mercado ou mais nos próximos 4 anos. Tá? Elas expandirão continuamente, a abertura de novas lojas vai continuar
em franco processo de andamento. A busca e o acesso e a chegada de novas tecnologias, idem. O aprimoramento de gestão de pessoas e processos também. E um investimento muito forte em entender o consumidor, se comunicar com o consumidor, se promover junto ao consumidor e entregar experiências para o consumidor. Ou seja, a gente tem uma visão das redes como inequivocamente de crescimento para os próximos anos. Mas é no meio da pirâmide onde a gente enxerga a grande transformação, provavelmente a transformação mais relevante de todas, que é uma avalanche de jovens empreendedores chegando nesse mercado, com conceitos novos, com muito mais preparo, com mais técnica, com mais pensamento, com mais reflexão e com mais conexão com os desejos dos seus pares, que são os consumidores. E junto com isso, também um contingente muito relevante de empresários já estabelecidos nesse setor, que entenderam que precisavam se reciclar, se atualizar, estar atentos às tendências e às demandas de mercado e tem provocado grandes transformações nos seus negócios já existentes. Aí onde a gente enxerga a grande alma de transformação desse mercado. E lá no final, a gente enxerga que exista uma dificuldade bastante grande para um contingente enorme de pequenos ou micro estabelecimentos que não conseguem sair da areia movediça de ser pequenos, de ser pouco profissionalizados e que vão acabar por conta desse tipo de inércia, tendo uma incapacidade de oferecer experiências relevantes para o consumidor e tornar os seus negócios sustentáveis. Essa é a visão que a gente tem para os próximos anos. Espero que isso seja útil para vocês e, se for, peço que vocês se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado.